Vamos continuar então. Eu pensei de como é que a gente poderia continuar o nosso sistema, tá? E não quis complicar muito, então eu pensei num sistema que cadastrasse chamados. Os clientes ligariam para a empresa ou iriam na empresa, né? Eles teriam um cadastro lá, mas eu teria uma pessoa que seria responsável por cuidar dessas coisas. Então eu pensei na figura, aí eu comecei a criar os grupos, tá? Eu pensei na figura do atendente, tá? Ele é registrado, depois a gente vai ter que blindar todas essas coisas para evitar que uma pessoa não logada no site acesse as informações. Então eu tenho o atendente e pensei no técnico, tá? Por enquanto o técnico ainda não está presente, tá? Ele ainda não está presente. Nem um atendente efetivamente, mas pensei na figura dessas duas personas, tá? O atendente e o técnico. Então eu criei os grupos de usuário para eles e criei os níveis de acesso de visualização, tanto do atendente quanto do técnico, né? E aqui é tranquilo, né? Primeiro eu crio o grupo de usuário. O grupo de usuário eu não digo, só fazendo um revival aqui, né? Eu não digo, eu só digo quem é o pai, eu vou dizer que o pai é registrado, só para ele pegar aquelas características de quem se registra no site, de quem se loga no site. E no nível de visualização, eu só vou dizer que o nível atendente tem o grupo atendente. O nível técnico tem o grupo técnico. Ponto. Tá certo? Eu posso ter um nível gerente que tem os dois níveis. Mas depois a gente vai complicando. Ok? Então, criei essas duas coisas. Não está em uso ainda, mas eu criei. Eu queria falar antes que eu esquecesse. E aí eu vim aqui e criei a história do chamado, a abertura de chamado. Então, na abertura de chamado, eu não estou trabalhando com nível de permissão nem de visualização aqui, tá? Eu só criei basicão, vocês melhorem isso daqui. Quem está acompanhando e está fazendo também, dá uma melhorada, insere mais um monte de coisa, tá? A ideia é vocês complicar ao máximo isso aqui para poder entender o negócio que funciona, como é que a coisa funciona. Então o cara vai escolher qual é o cliente. Então aqui, ó, naquele cadastro de cliente, naquela listagem de clientes, ele vai ter um campo aqui. Vou mostrar como é que eu fiz, né? Para escolher o cliente. É um, qual é? Quem respondeu, quem pensou database join, acertou. É um database join que eu estou fazendo. Então vamos abrir esse formulário aqui, esse formulário de chamados, tá? Eu botei chamados, poderia ser solicitação de serviço, ou sei lá o que, tá certo? Então, formulário de chamados, não, perdão, desculpa, gente. A lista de chamados, aí tem os elementos do formulário de chamados, daqui, tá? Então, ó, date time é ele que cria, o ID é ele que cria. O cliente aqui é um database join, que vai pegar da onde? Ele vai pegar da tabela clientes, né, guardando como valor o ID e como rótulo o nome, ok? Só para a gente fazer um remember ali, tá? Aí ele vai escolher o nome do cliente, eu vou colocar aqui para o Ernesto. Serviço solicitado. Eu vou botar aqui, por exemplo, banheira de hidromassagem não está aquecendo a água. Né? Na verdade, não é a banheira que aquece, é o aquecedor, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas o atendente meu lá vai escrever, ele vai dizer, a minha banheira de hidro lá não tá, a água não tá esquentando. Então ele vai dizer, não tá aquecendo a água. Né? Ele vai dar o problema e não a solução que vai dar o técnico. E ele vai agendar. Seu Ernesto, quando é que a gente pode dar uma passada lá na sua casa? Aí ele olha em algum lugar a tabela do. Aí vou poder implementar isso depois, tá? Não tem problema. Depois, quando a gente resolver complicar bastante, a gente coloca até um botão onde ele clica e abre a tabela do técnico que faz a hidráulica da empresa dele. Tá certo? Para ver os dias disponíveis. Ele vai dizer, não, no dia 19, que é uma quarta-feira, isso? No dia 19 tá ok. Então,
Ah, não, mas assim, ó, período da manhã, tá? Eu prefiro sempre período da manhã. Tá certo, eu vou marcar, vamos dizer, eu vou marcar 9 horas da manhã, tudo bem? Vou deixar aqui agendado 9 horas da manhã, depois o técnico vai confirmar com o senhor direitinho, ok? Mas fica marcada essa data. Se ele não ligar em contrário, no dia 19/12 ele vai estar lá, beleza? Beleza. Aqui, a princípio, acabou o serviço do técnico, do atendente, perdão. Do atendente acabou aqui. Agora o que vai? O técnico depois, no meu pensamento, tá? O técnico depois vai dizer que dia exatamente ele atendeu, porque pode não ter sido dia 19, que hora ele atendeu, vai colocar, e pensei aqui o número de uma nota fiscal com o valor cobrado. Não sei se isso daqui seria. Eu não trabalho com essas coisas, eu não sei, gente. Eu só estou dando ideia, tá? Então, se a ideia for muito tosca, vocês, por favor, me avisem, tá? Para eu tirar. E vocês não usem se não quiser. Mas o valor cobrado, o valor de serviço. Aí poderia ter um campo com peças utilizadas, o valor de cada peça, o valor da mão de obra, onde ele poderia escrever. Aqui nas observações ele poderia colocar lá. Mas isso daqui para cá, é uma coisa do técnico. E aqui embaixo eu tenho um status, que é aguardando atendimento. Então ele fez uma abertura, ele está aguardando atendimento. Mas ele podia ser atendido com sucesso. Depois que o técnico fizer tudo aqui, o técnico vai trocar isso aqui por atendido com sucesso. Ou, caso o técnico ligue, né, ele bota aqui, ligar antes de ir. Né? Ligar antes de ir. E o técnico também tem um acesso ao cadastro do seu Ernesto e vai ver o telefone dele. Ligar antes de ir. Aí, se ele ligou e o Ernesto falou, ó, cara, meu primo teve aqui e consertou, cara, desculpa, eu tentei ligar para vocês, não consegui. Ou mesmo ele liga para a empresa e diz, gente, olha só, não vou precisar mais do serviço de vocês. Tá bom, senhor Ernesto, beleza, até a próxima. Ele vai aqui e troca para cancelado, ok? Então, por enquanto, ele vem sempre por padrão, aguardando atendimento. E aí ele pega e salva, ok? Ele salvou, ele registrou um chamado. Aí, eu quero ver. Aí foi onde eu vim nessa brincadeira de criar. Como é que eu faço para ver os chamados? Bom, então eu vou vir aqui. Cadê? Fabrique. Não, menu. Tá? Vamos botar no menu. Eu vou criar um novo. Como é que eu faço para ver meus chamados? Eu vou botar aqui, ó. Lista. Chamados. Vou botar assim junto, tá? Bem diferente. Vou deixar ele como. Porque eu sempre escrevo os dois primeiros, a letra maiúscula. Vou deixar ele como item raiz aqui, tá? E vou dizer que é uma lista do Fabric. E vou listar aquele chamado de lá, beleza? Olha lá. Chamados, né? Chamados. Vamos dar um save aqui para ele carregar as historinhas. Ele é do item do raiz mesmo. Eu vou dizer que eu quero exibir na lista quem? Eu quero exibir o nome do cliente. Quero exibir a data agendada. E quero exibir só, né? O nome do cliente é a data agendada, só. Só por enquanto isso aqui tá bom. E vou salvar. Então agora, eu já criei uns outros, tá? Lista de chamados, tá aqui. Olha lá, Armando, o Ernesto tem 1, 2, o Armando tem 2. Eu vou criar mais um chamado. Eu vou criar aqui pro João Batista. Para coisar o treco que descoisou, bem eu, né? Tá certo? Ficou agendado para o dia 27, a princípio 27 às 14 horas. Eu vou salvar. Aí, minutos, né? 14 horas e tantos minutos, ainda tem, tá? Beleza. Então agora eu já tenho aqui, ó. Tá certo? Se eu ver os chamados, mas eu queria que ver só os chamados do Armando. Ou só os chamados do Ernesto, ou só os do João Batista. Eu quero ter um histórico de chamados. Quero ter um histórico. Não, de novo pifou a sua banheira? Não, mas espera aí que eu vou dar uma olhadinha aqui. Não, olha só, realmente, no início do ano, foi trocada aquela peça lá, entendeu? Então, mas aí para ter esse histórico, eu teria que
ou agrupar por e pegar só o cara, mas digamos que eu tenha um monte, ou colocar quem? Colocar uma busca avançada, é busca avançada, né? Era busca avançada que tinha? Pesquisa avançada. Colocar uma pesquisa avançada para a pessoa clicar na pesquisa avançada. Oh, gente, eu não lembro os nomes, vocês não levam mal, eu sou assim mesmo, tá? Uma pesquisa avançada aonde o nome, né, ou o cliente fosse igual a fulano. Ah, mas ele não vai fazer? Vai, ele vai fazer. Mesmo sendo um database join, ele vai fazer, porque aqui eu consigo. Cidade igual. E aí ele escolhia o nome do cara aqui, aplicava e fazia a busca avançada e traria só os dele. Tá certo? Poderia até ter. Até vou ter essa busca avançada aqui, certo? Até vou colocar para a gente poder fazer um filtro por outras coisas, digamos, tá? Depois. Mas eu gostaria de quando eu fosse listar o chamado, eu já trazer direto de um cara. Aí, o que eu fiz? Eu fui na internet, claro, né? E procurei aqui o pré-filtro. Como eu posso fazer um pré-filtro com base na URL? E aí eu recebi esse. Depois, no texto vai estar tudo isso, tá? Aí eu recebi isso daqui. O cara faz o seguinte: o cara diz o seguinte, ó. Coloca lá no pré-filtro da tua lista, tá? Um campo. O campo é o campo que você está fazendo, é igual a quê? Aí ele bota assim, é igual a return, jRequest, getVarID. E é do tipo eval, né? Eval, sei lá, tá certo? O que ele está fazendo? Ele está passando uma URL por get, está passando um parâmetro var, o parâmetro id, perdão, por get, que seria isso daqui, ó. Seria como se eu botasse assim, ó, id igual a 3. Eu estou passando o parâmetro id com valor 3 no método get. E isso daqui dentro das classes e dos objetos do Joomla, é que pega esse cara aqui, tá certo? Aqui eu não posso fazer isso, aqui eu tenho que voltar pro meu coisa aqui, porque esse aqui é meu daqui, que eu tenho que copiar depois pro texto que eu não fiz ainda. Então, o que eu fiz? Eu peguei, note que aqui tá, eu botei para mostrar aquela lista, e aquela lista mostrou todos, né? Mas, se eu olhar aqui na lista... não, perdão. Não estou olhando a lista nada, esquece. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa historinha aqui, ó. Histórico de chamados. Ô, seu Armando, vamos ver os históricos de chamados seu. Aí ele traz todos os clientes. E quando eu escolho o Armando, ele só... deu uma... tá. O que deu aqui de errado foi isso daqui. Aqui não tem isso daqui. Tá? Depois, quando eu entrar lá, eu vou consertar. É que esse item de menu ele estava debaixo de chamados, tá? E eu tirei, eu botei ele no menu, eu botei ele, vou contar para vocês o que eu fiz aqui. Eu coloquei ele, aqui já não precisa mais, eu coloquei ele aqui dentro de menu de atalhos, tá? E no menu de atalhos ele não tem um pai. Ó, ele não tem um pai. E ele estava trazendo quem? Ele estava trazendo chamados, né? Então, se aqui no menu de atalho eu criar um item chamados e jogar ele dentro de chamados, ele vai funcionar. Como eu não coloquei, tá certo? O que aconteceu aqui? Ele pegou o ID do Armando e passou por parâmetro o ID do Armando. Histórico de chamados. É só olhar aqui embaixo. Aqui assim, ó. ID igual a 4, ID igual a 8. Ó, vou abrir numa outra tela, pode ver que ele passou o ID igual a 8. Eu vou tirar os chamados aqui para parar de dar erro, já vou consertar isso, tá, gente? Ó, só vai trazer os que são do Ernesto. Como é que eu fiz isso? Então, nesse item de menu, eu estou no atalho, nesse item de menu, o que eu fiz? Eu fui lá nos pré-filtros e fiz como o cara mandou lá. O poll. Tá? Cliente igual a return jRequest getVarID tipo eval. Eu fiz exatamente isso. Então, se aqui eu
trocar aqui, ó, por 1, vai trazer o do João Batista. Porque eu sei que ele é o cliente com o ID igual a 1. Certo? Bom, agora como é que eu montei isso? Aí vem uma outra historinha bem legal que eu vou contar para vocês, tá certo? Então vamos aqui, eu vou ter que chamar uma outra tela aqui. Eu usei o JDatabase, né, toda a estrutura de classes do Joomla mesmo, nativo, para ler o banco de dados. Ah, isso aqui, vocês desculpem, eu colei de um outro lugar, tá? Eu colei de um outro lugar, aqui seria isso daqui, não precisa, porque era um teste que eu estava fazendo, já deu certo. E aqui montando a tabela, não seria montando a tabela, seria montando a lista, né? Opa! Montando a lista, né? A lista de clientes. Aí eu aconselho você sempre a documentar, assim, sabe? Bota um comentáriozinho, documenta isso. Então isso aqui é um arquivo PHP, que o que ele faz? Ele faz um getDB ali, ele vai fazer um getDB, ele vai dizer que eu tenho uma variável, né, um objeto ali, query, que é um getQuery, igual a true, vai pegar uma query, e aqui eu montei a query, tá certo? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar, tá? Selecting data using JDatabase. Pode pesquisar no coisa que vai trazer isso daqui. E aqui é o endereço, tá no Docs, tá? Isso aqui, toda a documentação do Joomla tá aqui e é fantástico, beleza? Então o que ele vai fazer, ó? Ele faz a query. Aqui ele usa um troço diferente, tá vendo? Do que eu fiz lá. Ele usa, ó, quer ver? Como é que eu vou botar um do lado do outro aqui? Aí eu faço assim, né? Aqui. Faço assim. E aqui eu jogo o... Cadê o outro aqui? Ó, ali. Tá vendo? Aqui ó, eu faço select ID. Ele já faz assim, ó. Query select db codename array. Aqui ele usa um array, ó, para botar o que ele vai pegar. Ah, eu quero o ID, eu quero o user ID, que é o nome do campo, o nome do outro campo, o nome do outro campo, o nome do outro campo. Ele usa isso aqui. E ele bota esse codename, que é uma proteção, uma história para botar as aspas do campo, se tiver, um negócio assim. Eu aprendi a fazer assim, um por um. Select, select. From, where, order, tá? Order by, né? Order. Aí aqui tu consegue fazer, quer ver? Eu não sei se aqui exatamente está aqui, ó. Set limit, ó. Tá certo? Tudo que tem numa query SQL, tá? No SQL lá, tu pega, ó, join, ó. Olha lá, tu faz o join, tu pode fazer um join com várias tabelas, tá certo? Tudo que tiver lá, tu consegue fazer aqui, beleza? Então, o que eu fiz? Eu fiz um... Ah, tá, agora aqui fazer assim. Eu fiz um select do ID, do nome do cara, da tabela clientes, ordenando pelo nome. Pronto, aí depois ele vai pegar, vai set query, essa query aqui, e vou dizer que o results aqui eu vou fazer a leitura da lista de objetos. Vai vir um objeto para mim, e aí eu faço um for each, isso aqui é tudo PHP, né, gente? Eu faço um for each de results como cliente. E aí eu vou escrever, eu dou um eco, aí é que vem a historinha, ó. Listagem de chamados. O que é essa listagem de chamados? Essa listagem de chamados é justamente esse menu aqui, ó, que o coisa dele é listagem de chamados. É isso que ele está fazendo. Tá certo? Então, listagem de chamados com o ID igual a quê? A cliente. Né? Aí eu estou pegando daqui, do for each de cada um, eu estou pegando o ID, né? Que eu li ID e nome só. Eu poderia botar um select asterisco, selecionar tudo, mas eu só selecionar esses dois. Então eu estou pegando o ID, então eu estou botando estou criando um link, né? Com o ID igual àquele ID, e escrevendo o nome do cliente aqui e colocando um /A/BR, para que ele faça o quê? Poderia ser uma lista. Aí
vai do que eu quero fazer no meu... Vamos salvar aqui. Aí vai do que eu quero fazer na minha história ali. Tá entendendo? Então, aqui tá. Só que eu acho engraçado é que ele não deveria estar colocando chamados ali. Ah, porque eu estou dentro de chamados, tá certo? Eu estou dentro de chamados. Então tá certo, gente. Ele tem, para consertar, eu tenho que vir aqui e criar um item de menu mesmo, tá? Menu de atalhos, novo item de menu, chamados, porque, claro, ele está ali dentro, ele vai ser, a não ser que eu colocasse a URL completa, tá certo? Se eu colocar a URL completa, daí ele funcionaria, tá? Mas eu não estou afim de colocar a URL completa. Então, o que eu... Ah, que chamados aqui já tem. Ele não vai deixar eu fazer. Então, Asal, né? Aqui eu vou... Ou eu boto esse cara lá dentro do... Ou eu boto esse cara lá dentro junto com o outro que eu não quero. Eu quero que ele fique escondido. Localhost. Se eu botar só assim... Se eu botar... Peraí, deixa eu tirar isso daqui e trocar por isso. Se eu botar só assim... Só assim talvez ele aceite. Deixa eu ver. Aqui, vamos aqui, onde é que eu estava? Aqui, vamos reler. Eu acho que talvez assim ele... Ah, que sim ele vai aceitar. Ó, não. Não, tem que botar um /fabric, porque é o meu troço ali. /fabric. Desculpa o mau jeito aí, gente. Tem gente aí que é mais fera aí, deve estar achando engraçado aí de eu estar patinando nessas coisas, né? Mas faz parte, gente, faz parte. Olha lá. Então agora sim. Agora eu acho que vai funcionar. Então aqui eu vou ver os chamados do Armando. Se eu vir aqui pegar os do Ernesto, eu vou ver só os do Ernesto. Se eu vir aqui ver os do Jairo, eu vejo os do Jairo. Não tem chamados. Então, por aqui eu consegui fazer o quê? Eu consegui jogar um parâmetro por uma URL, mas como é que eu montei esse cara aqui dentro do jogo, né? Como é que eu joguei essa coisa ali? É um artigo, tá? É um artigo. Isso aqui é um artigo. Ué? É um artigo que eu chamei de histórico. Ué, o que tem dentro desse artigo? Dentro desse artigo tem um código PHP. Tá ali, ó. O escolha o cliente, eu botei lá com H2, depois vem lá, abre o PHP, vem um include, que eu não gosto. Eu poderia ter colocado o código todo aqui dentro, tá? Dentro do artigo. Mas eu não gosto. Eu gosto de ter um include, que daí eu uso um programa para mexer só naquele arquivo. Eu fico com mais liberdade. Eu gosto assim. Tá? Mas o código, vocês viram, um código extremamente simples, poderia estar aqui dentro. Mas como que eu faço que ele rode um PHP aqui dentro? Aí eu usei esse cara aqui, ó. Direct PHP Joomla. Aqui, ó. Direct PHP. Eu usei esse cara aqui. Direct PHP para Joomla. Ele é um plugin. Você baixa ele, ativa o plugin e aí você já tá com... Você já pode colocar PHP, código PHP dentro de qualquer artigo. Dentro de um módulo HTML personalizado. Aonde você desejar, você vai conseguir colocar. E aqui, aí não tem nada, tá? Você só ativa. Ah, e se você não está usando nenhum editor, você diz que eu não estou usando nenhum editor. Agora, se você colocar não, é porque você está usando um editor. Aí ele vai dizer, beleza. E aqui ele vai colocar os comandos que ele está bloqueando. Então, se você tem algum... apagar um diretório, ele não deixa, né? Você dá um comando de apagar. Então, todos os comandos aqui que ele vê que podem ser prejudiciais, né, ele não vai deixar você fazer, tá? Mas o include é um comando que ele deixa fazer, tá certo? E aí é só vir aqui, ativar o plugin, salvar, e você já tem a possibilidade de colocar coisas PHP dentro de um artigo, de um módulo HTML personalizado do seu Fabric. Então, com isso, na aula de hoje, né, nós
tratamos o quê? A gente criou uma historinha aqui de um chamado, depois eu vou pensar como é que eu melhoro ele, né? De um chamado, a gente pensou, eu pensei, né, em duas personas, que é o atendente que vai até aqui, ele abre o chamado, e o técnico que conclui o chamado, e para que o atendente pudesse, ou até o técnico mesmo, peraí, esse Armando, o que tem lá, o que eu já fiz lá para ele? A gente, né, fez essa história aqui. Eu ainda poderia vir aqui em lista de chamados e dizer na lista de chamados que em dados, não, não é aqui detalhes, navegação, eu quero, não, agora eu esqueci onde é que era, exibir adicionar, ó, não, né, eu não gosto de botar, tá, mostrar o número, filtro aqui, pesquisa avançada assim, né. Então, eu poderia ainda nessa lista de chamados colocar o pesquisa avançada assim, por quê? Porque eu posso querer fazer uma história assim, aonde a data agendada é igual, é maior que tal coisa e menor que tal coisa. Então, eu ainda poderia fazer isso, tá certo? Nesta lista de chamados. Ok? Então, ó, era isso. Vocês podem também criar uma ordenação. A ordenação padrão é pela, pela data de agendamento, ou a ordenação padrão é pela data de atendimento. Então, com a pesquisa avançada eu posso também mexer em algumas coisas aqui, né? A ideia era a gente avançar um pouquinho. Agora eu acho que para o próximo vamos fazer que um veja coisas, o outro não veja, o outro, cada um dentro do seu espaço ali, tá certo? Então aquele abraço a vocês.